Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. O assunto é realização interna. É interessante essa expressão, realização interna. Aqui eu quero lhe dizer algumas coisas sobre isso. O que você idealiza como realização interna ainda é uma busca externa disfarçada. Você não pode estar em busca de algo ou à procura de algo que você não conheça. Você tem uma ideia, você tem uma crença, você tem uma imagem na sua cabeça do que irá encontrar nessa sua busca interna, nessa sua realização interna, nessa realização interior. Você idealiza uma imagem. As pessoas, por exemplo, elas estão em busca de Deus. Elas precisam perceber que o que elas estão idealizando está dentro da mente delas, sobre Deus. Então só podem estar à procura de uma ideação produzida por elas próprias, por elas mesmas. Idealizar Deus, imaginá-lo, ir à procura dele, não é um trabalho real. Então, se você idealiza Deus dentro de você e acredita que ao ter essa realização interna, terá essa realização de Deus, você está numa ilusão. A realidade ultrapassa aquilo que o pensamento possa produzir, possa idealizar. Se a sua procura ou busca é pela realidade, você precisa ir além da mente. E, portanto, além de uma ideação. E só é possível essa busca, essa procura, quando a própria ideia de busca desaparece. Eu quero lhe convidar à realização de um trabalho em si mesmo. Nesse trabalho em si mesmo, sim, é possível tomar ciência desta coisa misteriosa, sem nome, sem forma, que está fora do tempo, que está fora da mente, que está fora de qualquer imaginação humana. Eu me refiro à verdade de Deus. Não a ideia, o conceito, a crença, a imagem, a imaginação sobre Deus. Então, o convite dentro desses encontros é para um trabalho nessa direção. Esse trabalho está presente quando a busca não está mais. Não se trata da busca, se trata do trabalho. É disso que nós precisamos, de um trabalho direto. Esse trabalho direto realmente se constitui a verdadeira busca. Porque já não é mais uma busca idealizada, não é mais uma crença, não é mais um trabalho feito pela imaginação, e sim um trabalho direto feito pela observação daquilo que está agora, aqui, presente. Deus é essa realidade nesse instante, nesse momento presente. Um outro ponto importante aqui é que a imagem dele fora, idealizado no céu, ou do lado de fora, na natureza, no mundo, no outro, isso é parte do pensamento. E, portanto, é apenas uma crença. A ideia dele do lado de dentro também é só uma crença. A realidade do divino, desse mistério, que é o desconhecido, é a realidade presente, agora, aqui. Não está fora, nem está dentro. Ou é uma realidade que está
nesse dentro e nesse fora. Notem que dentro e fora é sempre da perspectiva do pensamento. É o pensamento que idealiza o que está fora. É o pensamento que idealiza o que está dentro. Enquanto que essa realidade divina, que aqui podemos chamar de Deus, de consciência, de presença, de ser supremo, ou de o vazio, o nada, ou o todo, não importa os nomes. Essa realidade está além do pensamento. Então, o nosso trabalho, o nosso encontro aqui é para nos aproximarmos disso. E eu quero lhe mostrar agora como isso acontece. Como é possível nos aproximarmos da verdade divina, da verdade de Deus? Temos contato com essa coisa. Apenas o contato direto com isso, e não é um contato no sentido de que há alguém contactando isso, mas no sentido de que quando o contato se mostra, o sentido desse mim, desse eu, desse ego, dessa pessoa, e portanto desse buscador, desaparece. Então, nesse contato se revela o amor, a paz, a liberdade, a felicidade. Alguém chama isso de iluminação espiritual, despertar espiritual. O despertar desse poder divino, desta presença divina, que é o florescer da Kundalini. Nós aqui estamos sempre lidando, numa fala, com palavras, com expressões, mas nenhuma dessas expressões retrata a realidade. A realidade desse silêncio, desta felicidade, desta verdadeira realização. A palavra realização, nós fazemos uso dela aqui, mas não se trata de uma consecução, de uma execução, de uma efetivação. De algo sendo feito, de algo sendo realizado, mas sim se trata de algo sendo constatado. A aproximação disso nasce da ciência de aprender sobre si mesma, sobre si mesmo. Olhar para dentro de si mesmo, aprender sobre si mesmo, é a arte do autoconhecimento. Apenas esse autoconhecimento pode lhe mostrar a complexidade psicológica que é a vida assentada na condição de uma mente condicionada, de uma mente presa a padrões de cultura, de sociedade, de educação, de aprendizado, de mundo. O processo aqui, para essa real realização, para essa verdadeira visão da verdade divina, que é a iluminação espiritual, está no descondicionamento psicológico. Esse descondicionamento psicológico é a quebra desses padrões de pensamentos dentro de você. Ao olhar para alguém, a primeira coisa que o pensamento faz é tirar uma fotografia dessa pessoa, para que possa depois ele mesmo reconhecer. Isso é automático. O tempo inteiro estamos sempre criando no cérebro fotografias, quadros,
ideias, imagens, para nesse mim, nesse eu, nesse ego, nos sentirmos seguros num próximo contato com aquela pessoa, com aquela dada coisa, com aquela dada situação. Esse mecanismo de formação de imagens, de formação de estrutura psicológica, isso vem nos acompanhando desde a infância. Isso gerou dentro de nós uma programação. Há uma entidade ilusória presente, querendo se sentir segura dentro desse programa, dentro desse condicionamento, dentro desse processo. Então, a ilusão de uma identidade presente, que nada mais é que essa busca de segurança psicológica na relação com aquela pessoa, com aquela situação, ou com aquele objeto, com aquilo que surgiu, isso tem sido a base da formação dessas imagens dentro de nós. Esse é o processo de condicionamento psicológico. O sentido de uma identidade presente, reconhecendo o mundo à sua volta. Há um mundo à sua volta e um sensor, uma identidade, um eu, para reconhecer isso. É a tentativa da busca da segurança psicológica. Algo presente nesse corpo, nessa mente. Isso se incorporou a essa estrutura psicofísica. Isso lhe dá esse sentimento de ser alguém no mundo. Então você é o centro de sua experiência, ou de suas experiências. Esse você, esse mim, é o ego. Então há essa condição de egocentrismo. A condição psicológica de condicionamento é de puro egocentrismo. O eu como centro de sua própria experiência, fazendo suas escolhas, gostando de umas coisas e não gostando de outras coisas, querendo algumas coisas e não querendo outras coisas, sempre se sentindo como aquele que está no controle, que carrega essa liberdade de escolha, do fazer, do pensar, do sentir. Essa condição é a condição para essa ego-identidade, o que é uma condição psicológica de profunda ignorância e, portanto, de grande, grande sofrimento. Porque está implícito nessa condição a não inteligência. Uma relação com o mundo de completa insanidade psicológica. Portanto, sua relação com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família, com o mundo, essa sua condição é a condição onde você é a figura central, em torno da qual tudo tem que girar para que você se sinta bem. Essa condição é uma condição de implícita violência, de implícito medo. Está implícito a presença do medo nesse mim, nesse eu, nesse ego. Talvez você pergunte, por que sofro? Por que tenho esse determinado quadro já diagnosticado pelos especialistas? Esse quadro, não importa o nome, nós temos hoje centenas, não, temos milhares de patologias já nomeadas.
São milhares de representações de infelicidade psicológica. Todas com uma etiqueta, todas já têm um nome. Todas já carregam um nome. O ciúme, a inveja, a ânsia por mais, o desejo, o toque. Há diversos nomes, há diversas etiquetas para essas milhares de formas de desordem psicológica ou infelicidade psicológica. Essa condição está presente em razão desse centro que se separa e que vive de uma forma isolado, segregado, separado. Sua relação é sempre a relação da espera, da expectativa, da busca, do preenchimento. E talvez você pergunte, por que tenho esse quadro diagnosticado? O que eu tenho dito é que isso não é natural. Isso é comum. Seu estado natural é consciência. Um trabalho de reconhecimento da verdade sobre quem você é. É a quebra dessa condição psicológica. Isso nasce do autoconhecimento. O autoconhecimento te aproxima de uma visão de si mesma, de si mesmo. E aí você percebe que esse sentido de separação, de dualidade, isso é colocado nas escrituras indianas, nos Vedas, como Advaita, ou a não dualidade. O seu natural estado de pura consciência, de consciência livre dessa consciência mental, é de não separação entre você e a vida, entre você e Deus, entre você e o outro. Então não há mais esse centro. E se não há mais esse centro, não pode haver mais esses diagnósticos, não pode haver mais essas patologias, não pode haver mais esses nomes. Isso é o fim para o mim, para o eu, para o ego. Isso se constitui como a verdadeira realização divina. É a completa realização de Deus. Isso é real realização interna. Mas não é interna, é a realização da vida como um todo, na iluminação espiritual, no despertar espiritual. A aproximação através do autoconhecimento lhe mostra que esse sentido de separação entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e a sua experiência, isso não é real, não tem sua experiência. O pensamento é uma aparição nessa consciência. O sentimento, a sensação, o outro, a vida. E tudo é uma única realidade presente, sem esse centro, sem esse mim, sem esse eu. É isso que representa a iluminação espiritual ou despertar espiritual. E é natural que esse corpo e mente passe por um processo de mudança para que esse natural estado se assente, para que essa verdade do seu ser se assente aí. Essa mudança opera em razão do despertar desse poder divino, que na yoga isso é chamado de Kundalini. Aqui em nosso canal nós temos falado muito sobre isso para vocês, com vocês. Você pode entrar aqui em nossa playlist e investigar isso. Esse é o assunto que tratamos aqui com você. Se isso faz sentido para você, se a real felicidade, a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira realização
que ultrapassa essa ilusão de interno e externa, de interna e externa, a verdadeira realização. Se isso faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembrando a você, nós temos encontros também online e presenciais, inclusive retiro. Se isso faz sentido para você, está aí o convite, ok? Até o próximo encontro e a gente se vê no próximo. Eu tenho visto alguns dizerem que estão despertos ou acordados ou iluminados, exatamente porque passaram em algum momento por algum tipo de processo como esse. Isso é uma grande viagem ainda egóica. Abandone completamente isso.